Boa tarde, pessoal, tudo bem? Espero encontrar todo mundo muito bem e com bom ânimo para a gente ter uma boa reflexão sobre o assunto que eu trago para vocês no dia de hoje. Lembrando que todos os assuntos que eu trago aqui para a gente ouvir e refletir têm um único intuito: tornar os nossos dias mais leves e através da reflexão, porque se a gente tiver um tempinho para refletir sobre alguns assuntos, abordar, algumas questões que fazem parte do nosso dia, muito provável que quando a gente passe por essas situações, a gente se saia melhor, conduza de uma forma, no mínimo, mais leve, porque a gente já pensou sobre isso, já refletiu sobre isso, já conjecturou as situações que pode decorrer daquele fato, daquela situação. Tá bom, pessoal? Então, o assunto que eu trago para vocês no dia de hoje, que eu pensei bastante, tenho refletido bastante a respeito, eu posso falar para vocês para que a gente faça um paralelo, que a gente compare ao cavalo de Troia. Vocês lembram dessa história do cavalo de Troia? O cavalo de madeira que foi construído pelos gregos e dado de presente aos troianos para que eles pudessem invadir Troia. Então, eu acho que é atual essa história, porque se a gente comparar com a nossa vida, muitas vezes, meus amigos, a gente recebe um cavalo de Troia, a gente traz para o nosso lar ou para o nosso trabalho, para a nossa família, para os nossos relacionamentos de estudo, na faculdade, colégio. E aquilo que parece bom, que parece bonito no começo, pode ser o responsável por situações bem amargas. Pode, inclusive, destruir, algumas coisas na nossa vida. Então, nós temos que ficar mais conscientes do que acontece, prestar mais atenção no que acontece ao nosso redor, para que a gente não aceite esse tipo de presente, digamos assim. Por que eu lembrei do cavalo de Troia? Porque essas situações que eu parei para analisar, elas só acontecem conosco porque nós permitimos. Eu não sei dizer como é que acontece na vida de cada um, mas eu atribuo muito ao ritmo da nossa vida, que muitas vezes ela é levado meio no automático, A gente acaba construindo um planejamento semanal ou até diário, e as coisas acabam acontecendo, a rotina, de uma forma tão rápida que a gente não para pensar, para refletir, só vai cumprindo as tarefas do dia a dia. E o que acontece nesses intervalos, às vezes a gente aceita sem pensar. A gente só aceita, só coloca dentro da gente, ou do nosso coração, ou da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho. Então, eu acredito que nós tenhamos que prestar mais atenção no que a gente recebe, desde uma mensagem, desde um assunto que você vê na TV ou na rede social, Presentes que a gente venha a ganhar, pessoas que podem aparecer na nossa vida, enfim, várias situações, um livro que a gente venha a ler, que aparentemente pode ter a capa muito bonita, o nome muito bonito, mas mesmo que ele não tenha a intenção, mesmo que quem escreveu, eu vou usar um exemplo, um livro, mesmo que quem escreveu aquele livro não tenha uma intenção, uma má intenção, não esteja mal intencionado, às vezes aquele conteúdo, se você simplesmente ler e acreditar, pode trazer um estrago muito grande. E esse estrago vai ter acontecido porque você permitiu, porque eu permiti, porque nós permitimos. A gente recebe aquele presente e coloca para nós, coloca para dentro, ou da nossa vida, do nosso coração, enfim, sem pensar. Então, eu acredito que tenhamos que tirar um tempinho do dia, da semana, do mês, para que a gente fique preparado para esse tipo de situação, para quando vem esses tipos de presentes, pessoal, Vamos nos preparar, porque nós
somos os gestores da nossa vida. Nós conseguimos ser o gestor da nossa vida, porque a gente pode planejar e a gente planeja. Muitas coisas a gente determina na nossa vida e a gente consegue cumprir onde a gente quer chegar, né? Ou como resultado de estudo, pesquisa, do trabalho, ou até a questão sentimental, emocional, a gente também planeja. Então, nós somos os gestores. Se nós, como gestores, permitir que algumas coisas entrem na nossa vida, tá? E a gente acredite como se fosse uma verdade, ou que ela entre e fique ali pequenininha, mas causando um estrago que você até muitas vezes não dá a devida importância, acha que aquilo não faz nenhuma diferença, e faz. E às vezes a gente só vai perceber quanta diferença aquele cavalo de Troia fez dali 1 mês, 2 meses ou até 1 ano. Então, a gente tem que pensar mais em cada coisa que acontece, a cada passo dado. Eu sei que é difícil, não é fácil, porque a gente já tem os nossos compromissos diários que a gente tem que cumprir, a gente tem que tirar um tempo para nós, né? Para diversão, para lazer, mas isso faz parte do nosso dia. Essa análise, esse cuidado faz parte. A gente tem que deixar de ser desavisado. Não é fácil? Não é fácil. Mas tantas coisas no nosso dia não são fáceis. Às vezes a gente quer, né, encontrar um caminho mais curto para não sofrer tanto, mas aquele caminho mais curto não é o caminho mais certo. Então, vamos prestar mais atenção. Até eu lembrei também, somado a esse assunto, uma passagem bíblica, não sei se vocês conhecem. Se vocês não conhecem, eu digo que vale muito a pena conhecer. Que é uma passagem bíblica que fala de Jonas. Que Jonas tem que sair do barco para que o mar volte a ficar calmo. Se Jonas continuar no barco, o mar não vai se acalmar. E assim eu acredito que é a nossa vida. Muitas vezes a gente tem que jogar Jonas. Jonas num sentido figurado, tá, pessoal? Não é alguém com o nome de Jonas, claro. Mas é o sentido que essa passagem bíblica tem, né? O significado. Então, muitas coisas a gente tem que tirar da nossa vida. Enquanto a gente não abrir mão daquela situação, ou não deixar, se a gente conseguir perceber antes, não deixar que ela nem chegue até você, que você possa dizer um não. É tão difícil às vezes dizer um não, né? Mas é outra atitude que a gente tem que ter, tem que tomar. Você tem que dizer um não, não quero isso para mim. Não quero, muito obrigada por esse cavalo de Troia, mas ele não vai entrar. Se nós tivermos essa postura, essa coragem, que eu acredito que todos nós tenhamos essa coragem, basta a gente descobrir ela dentro da gente e fazer ela aflorar. Às vezes ela está lá escondidinha por vários motivos, né? Mas se a gente deixar que ela tome conta naquele momento, ela vai conseguir nos defender e vai nos entregar novamente a rédea da nossa vida, para que a gente passe efetivamente a ser gestor da nossa vida. Nós vamos permitir o que faz parte ou não. E com isso a gente vai conseguir evitar muita coisa ruim. Muitos problemas podem ser evitados se a gente tirar Jonas do nosso barco. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Quem quiser comentar, comenta aí. Eu gosto de ler os comentários e acredito que sirva para todos nós esse tipo de reflexão, porque em algum momento na nossa vida a gente aceitou, assim, presentes que depois a gente se arrependeu. Tá joia? Um abraço, pessoal.